Bom dia, bom dia! Essa aula é uma fase do módulo onde você vai ganhar um tempo precioso na hora de fazer o seu exame. Se você seguir essas recomendações, você vai chegar mais cedo na sua casa para ver sua família e seus filhos. Você vai aprender duas manobras para reconhecer o roubo completo da artéria subclávia. Você vai saber identificar onde está a sístole e a diástole naquele fluxo, muitas vezes caótico da artéria vertebral. Você vai saber identificar o roubo parcial na ultrassonografia, como reconhecer cada um dos componentes da análise espectral do fluxo parcialmente invertido da artéria vertebral. E para aqueles que já ouviram falar do sinal do coelho, vão saber que existem, na verdade, dois sinais de coelho e que isso ajuda muito a resolver a vida de vocês. Então vamos começar a nossa aula. Agora nós passamos para uma parte que é extremamente importante, que é a identificação do roubo completo quando nós realizamos a ultrassonografia. Nessa situação, o fluxo está totalmente invertido, tanto na sístole quanto na diástole. Mas como que nós vamos reconhecer, através da análise espectral, se a artéria vertebral está com o fluxo totalmente invertido? A análise espectral vai ficar idêntica ao habitual, mas tem uma única diferença, que ele está abaixo da linha de base. Neste momento, nós podemos fazer duas manobras para poder confirmar essa situação, e assim não ter dúvida daquilo que você está observando. A primeira manobra, sem mudar as configurações de inclinação do box, nós vamos deslocar o transdutor até a carótida comum, mantendo a mesma trajetória da artéria vertebral. Avaliando a artéria carótida, nós vamos ver se ela está com cor oposta do que estávamos observando na artéria vertebral. O mesmo deve acontecer em relação à linha de base, ou seja, se ela está do lado oposto da linha de base. Estas duas manobras nos ajudam a confirmar a inversão total do fluxo da artéria vertebral, porque temos a garantia de que a carótida comum está sempre com o fluxo em sentido cefálico e que também não estamos confundindo com a veia vertebral. A segunda forma, sem mudar as configurações do box, nós vamos comparar a vertebral que nós supostamente entendemos como um fluxo totalmente invertido com a vertebral contralateral. Se elas demonstrarem fluxos opostos, estamos diante de uma inversão de fluxo da artéria vertebral. Isso pode ser observado tanto através do color quanto através da análise espectral. Legal, legal, parabéns, vamos lá. Como que nós vamos identificar o roubo parcial? Quando nós vemos a inversão parcial da análise espectral, naturalmente nós temos uma confusão mental, porque vai parecer tudo caótico. E na prática, como que você vai sair dessa situação? É o que eu vou te ensinar agora a partir desse momento. A forma mais fácil é saber onde está a diástole. A diástole tem um padrão de onda com velocidades mais estáveis, ou seja, com pouca variação de velocidade ao longo do tempo. Nós vamos buscar a diástole da carótida comum ipsilateral e ver se a diástole da carótida está com o mesmo padrão da diástole da artéria vertebral. Além disso, nós temos que buscar a mesma posição em relação à linha de base. Nós vamos dar sequência e falar dos detalhes da inversão parcial. Agora que vocês já conseguem identificar, através da ultrassonografia, a inversão parcial do fluxo da vertebral, nós vamos ver com muito mais detalhe cada um dos componentes que formam a onda espectral. Vamos lembrar que o comprometimento de fluxo da inversão parcial ocorre na fase sistólica. Nesta onda, nós vemos uma perda importante do platô da sístole. A análise espectral ultrapassa a linha de base, com ganho progressivo de velocidade negativa, que representa, portanto, a inversão do fluxo, até o momento em que se forma um pico negativo de velocidade sistólica. Após isso, começa a perder velocidade de fluxo retrógrado até atingir a linha de base novamente e iniciar a fase diastólica que está na posição adequada. Portanto, uma dica valiosa dentro da inversão parcial é a presença da sístole de dois picos, um para cima da linha de base e outro abaixo da linha de base. A forma de onda espectral no roubo parcial da subclávia foi descrito como sinal de coelho, devido à sua semelhança com o contorno de um coelho. E se eu te falar que existem dois sinais de coelho, e por isso que você está aqui hoje, para ter esse conhecimento? Para começar, o sinal do coelho só é descrito no roubo da subclávia, e é na análise espectral do roubo que você vai observar esse sinal. A análise espectral é um gráfico e, portanto, é um desenho, e o desenho da análise espectral que vai representar o coelho. Agora, como eu disse, nós observamos dois sinais de coelho. A primeira forma é a mais descrita na literatura, portanto, é a mais clássica. O segundo, que eu vou detalhar adiante, é menos comum e muitas pessoas nem fazem ideia de que existe.
Mas a partir desse momento que eu vou mostrar o primeiro coelho, você vai identificar facilmente o segundo. Isso por quê? Porque você vai ter uma representação mental da forma clássica e isso vai te ajudar. O primeiro sinal de coelho é encontrado no pré-roubo da subclávia, que é esta onda aqui, que é a onda do tipo 2. A onda do tipo 2 tem o vale da desaceleração médio-sistólica no mesmo nível da velocidade diastólica final. Lembrando que a onda do tipo 1 tem o vale acima da velocidade diastólica final. O segundo coelho, ou a segunda forma de coelho, é o espelho do primeiro coelho. Ou seja, enquanto o primeiro coelho olha para um lado, o segundo coelho vai olhar para o outro lado. E é este coelho que é encontrado nas ondas do tipo 3 e 4. Lembrando que a onda do tipo 3 ainda é um pré-roubo, com o vale da desaceleração médio-sistólica na linha de base. E a onda do tipo 4 é a inversão parcial do fluxo sistólico. Particularmente, quando eu olho a análise espectral, as ondas tipo 3 e 4, portanto as não clássicas, representam melhor o coelho do que a onda do tipo 2. Mas isso é uma questão pessoal. O importante é você saber que as ondas estão alteradas e que representam o roubo da subclávia. Portanto, aqui agora vocês aprenderam os dois tipos de sinais de coelho, os clássicos e o não clássico, passando então pelas ondas 2, 3 e 4. Parabéns para você que chegou até aqui. Realmente você é merecedor de tudo isso que você aprendeu. E você vai sair da sala do exame sem qualquer tipo de dúvida e de forma genuína vai conseguir ajudar o seu paciente. Agora, você sabe que a diástole tem um padrão de velocidades mais estáveis e ocupa maior tempo dentro do ciclo cardíaco e que isso ajuda a identificar onde está a sístole e a diástole. Além disso, você aprendeu que a comparação da artéria vertebral alterada com a vertebral contralateral e com a carótida é um passo extremamente importante. E eu tenho certeza de que você vai encontrar o seu coelho dentro da análise espectral. Nos meses de elaboração deste módulo, eu fiquei todo dia buscando a resposta para uma pergunta. Você quer saber qual é? Então vai lá. Se a estenose da subclávia é a mesma durante a sístole e a diástole, por que é a sístole que se altera primeiramente e não a diástole? Você pode perguntar para os seus professores que eu tenho certeza que eles não vão conseguir te responder. Se você é uma pessoa que fica intrigada como as coisas realmente acontecem, a próxima fase é para você e te vejo até lá.